Jesus se manifestou aos 12 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beber algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de ter falado com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a nós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós temos a alegria de celebrar a festa da Ascensão do Senhor. Domingo passado, Jesus dizia: vós chorareis, lamentareis, mas o mundo se alegrará. Por certo, se formos pensar em nos distanciar de Jesus, ou vermos Jesus se distanciando de nós, voltando à casa do Pai, era para estarmos tristes, porque todos nós o amamos muito, sabemos do bem que Ele fez, dos seus ensinamentos, das orientações, dos milagres realizados, e com certeza nós não queremos que Ele parta. É a mesma coisa de um parente nosso, um irmão, uma irmã, um pai, uma mãe, ou até mesmo um amigo. A gente não se conforma quando parte deste mundo. A gente lamenta, chora, sofre. Tem gente que passa anos nesse sofrimento, achando que perdeu um ente querido. Essa festa de hoje é para nos ajudar a compreender que quando alguém parte deste mundo, não é uma perca. Por isso Jesus disse aos discípulos anteriormente: vocês vão chorar, vão lamentar, mas o mundo se alegrará. É uma alegria com certeza, e nós não podemos duvidar disso, nem deixar de viver essa alegria. Não é alegria porque Ele foi, mas é alegria porque a sua ida é a confirmação da nossa salvação. Vocês por certo se lembram de em outro momento Ele dizer: vou partir, vou voltar à casa do Pai, mas vou preparar um lugar para vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Ao subir, ao voltar à casa do Pai, Jesus, que outrora desceu, assumiu a nossa humanidade, hoje Ele faz com que a gente compreenda que a nossa humanidade será também assumida pela sua divindade. O tempo terreno, o tempo que passamos por aqui, não mais tem tanta importância, não mais é significativo para nós, porque importante mesmo é compreendermos: Deus nos quer perto de si. Deus quer que vivamos eternamente. A leitura do Atos dos Apóstolos, que há pouco nós ouvimos, vê que Jesus reúne os discípulos e comunica que está chegando a hora e que Ele vai partir deste mundo. Mas como Ele fez no decorrer desta semana, nos chamando para perto e mostrando para nós que Ele era a videira, e nós precisávamos estar unidos a Ele para darmos fruto, nos convidou também para vivermos o amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei.
Jesus quis nos ensinar, nos levar a compreender que a partir de agora, os que estão ou estavam unidos a Ele, os que amam verdadeiramente a Ele e os que amam uns aos outros, a partir de agora, tem toda a condição de permanecer firme, de ser fiel neste segmento e assumir com toda a coragem, com todo ânimo, a missão que Ele nos confia. E depois de ter dito aos discípulos e aos que ali estavam do que ia acontecer, diante de todos, Jesus sobe ao céu. Ele retorna à casa do Pai. No Santo Evangelho de São Marcos, no capítulo 16, versículos de 15 a 20, que hoje nós ouvimos, Jesus inicia a sua fala, falando para os discípulos e também para nós hoje: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda a criatura. Eu creio que esse momento de agora é importante lembrarmos o que aconteceu no passado. Depois que Jesus morreu e que os discípulos viram Ele morrer, nós sabemos e vimos no decorrer desse tempo pascal que os discípulos se entristeceram, perderam a esperança, se sentiram decepcionados e alguns voltaram para a sua casa. Voltar para casa é voltar à vida de antes. Quem tinha deixado redes e barcos voltaram à pesca, ou seja, decepcionados, acabaram retornando à sua vida de antes, até o momento em que Jesus vem ao encontro deles, agora como ressuscitado, para então dizer, mais uma vez, tudo o que ele havia dito antes, a ponto dos discípulos o reconhecer que realmente o coração ardia quando ele ensinava as Escrituras. Jesus faz memória de tudo que havia dito e feito para que eles não duvidassem. Mas mesmo assim, se um deles duvidou, Jesus fez questão de voltar e chamar: agora venha, veja, toca, sinta, eu estou convosco. E a presença de Jesus foi naquele momento o que eles precisavam para retomarem a sua caminhada de fé, para assumirem a sua missão, para se colocarem a serviço e não mais querer aquela vida de antes. Talvez, preocupado com o que pudesse acontecer, Jesus preparou mais uma vez, mas agora dizendo-lhes: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura, porque quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Meus queridos irmãos e irmãs, tomemos então essas duas palavras para a nossa reflexão de hoje: crer e batizado. São duas situações que nós cristãos precisamos assumir para que então o reino de Deus continue acontecendo em nós e a partir de nós, em todos os irmãos e irmãs, nas gerações futuras. Crer. O que significa crer? Quem crê se coloca inteiramente à sua disposição. Quem crê faz a sua vontade. Crer não é uma palavra, como temos dito aqui em tantos momentos, não é uma palavra que a gente diz, uma palavra vazia, sem sentido. Crer é um compromisso que a gente assume com esse Deus, um compromisso de fazer tudo o que Ele nos disser, como diz Maria. Crer é a gente se entregar em suas mãos, é a gente se abandonar na certeza de que Ele nos conduzirá pelas estradas da vida. Crer é a gente não se desviar deste caminho, mas nos mantermos firmes, fiéis e perseverantes na escuta e na prática da sua palavra. Batizar. O que significa o sacramento do batismo para nós? Antigamente se acreditava que com o sacramento do batismo a pessoa se tornava filho de Deus, mas graças a Deus que essa interpretação já foi esclarecida
E hoje todos nós compreendemos que estar batizado é estar inserido numa comunidade, é fazer parte desta comunidade, no nosso caso, a Igreja Católica Apostólica Romana. Por isso, nós cristãos precisamos realmente ser batizados, porque o batismo nos insere nesta comunidade e nos torna responsáveis uns pelos outros. E aí a gente vai entender o que o próprio Jesus diz em um outro momento. A fé, ela não pode ser vivida no individualismo, porque a fé sem obras, ela é morta, ela não serve. Infelizmente, a gente ainda encontra hoje pessoas que, sendo batizadas, diz viver a sua fé no individualismo. Por certo, vocês também já ouviram pessoas dizerem: eu rezo em casa, não preciso ir para a igreja, não preciso estar na comunidade, aqui eu rezo, aqui eu me encontro com Deus. E o sacramento do batismo é para despertar em nós justamente isso que não deve acontecer, o individualismo. É claro, precisamos rezar em casa, o próprio Jesus orienta em outros momentos, mas a oração não é para viver ou nos levar ao individualismo, é para nos levar à comunidade. Por isso, rezar é a gente falar com Deus. E quem fala com Deus, quem escuta a voz de Deus, por certo é consciente deste mandato que hoje Ele faz para nós: ide pelo mundo inteiro e anunciar o Evangelho a toda criatura. Como que nós vamos anunciar este Evangelho? Vivendo uma fé no individualismo, no isolamento. O sacramento do batismo é para que a gente possa conviver com o outro e nessa dinâmica comunitária poder então fazermos com que o reino de Deus continue acontecendo. Meus queridos irmãos e irmãs, sempre que pergunto: vocês têm fé? Eu até então não ouvi ninguém dizer que não tem. Todos temos fé. Na grande maioria somos batizados. Mas o que nós estamos fazendo do nosso batismo? De que forma nós estamos assumindo a nossa comunidade? Porque onde quer que a gente vá, a gente ainda encontra pessoas que vivem distantes, que ainda já se deixaram levar pelo comodismo ou até mesmo pela preguiça, e aí cruza os braços e deixa de viver a obediência a esse mandato do Senhor. Deixa de fazer com que o reino de Deus aconteça. O que é o reino de Deus? É o reino da paz, é o reino do amor, é o reino da promoção da vida. Ser cristão é isso, é estar a serviço do outro, promovendo a paz, a justiça, agindo de misericórdia e promovendo a vida. Com isso, quero dizer que não precisamos simplesmente colocar uma Bíblia debaixo do braço e sair por aí falando a um e a outro do que nós decoramos ou do que nos convém. Mas lá no nosso trabalho, no nosso lazer, diante das tantas situações que se apresentam no dia a dia, é termos uma postura de fé, uma postura de amor a Deus, uma postura de quem realmente se preocupa com o outro e faz com que esse reino aconteça. Anunciar o Evangelho é anunciar o amor, a justiça, é fazer com que toda a humanidade possa estar um a serviço do outro, preocupado com o bem-estar do outro, promovendo a vida, o bem comum. Meus queridos irmãos e irmãs, Jesus subiu ao céu, mas não foi para se distanciar de nós simplesmente, não foi para nos abandonar, mas para termos a certeza de que, assumindo o nosso batismo e vivendo a nossa fé, nós também seremos salvos. Iremos subir também um dia para contemplarmos a face do Pai. E creio que todos nós queremos isso. Nós vivemos para isso. Nós somos cristãos por conta disso, para viver um dia eternamente, para nos salvar. Por isso então, meus queridos irmãos e irmãs, vamos realmente nos preocupar um pouco mais. Primeiro com a nossa fé. Primeiro nos colocar mais à disposição desse Jesus, a ouvir mais a sua palavra, a fazer mais a sua vontade, a deixar de lado, quem sabe, a nossa vontade, para que a vontade dele se realize.
porque é a partir da realização do projeto de Deus que nós iremos viver plenamente. Tem fé, então é a gente assumir essa postura, que possamos então nos preocupar com isso, em fazer com que em nossa comunidade, em nossa família, no nosso trabalho, no nosso lazer, onde quer que nos encontremos, possamos ter uma postura de fé, de amor a Jesus Cristo, de quem realmente quer que esse reino aconteça. Mas também nos preocupemos em fazer com que a nossa comunidade seja uma comunidade de irmãos, onde todos vivam plenamente esse amor um com o outro. E vocês sabem muito bem que entre nós quanta discórdia existem, quanta desunião, quanta falta de amor entre nós. Como às vezes agimos com a falta de caridade para com o irmão, como às vezes chegamos até a ser cruel um com o outro, mostrando realmente que esse sacramento que nos une, que nos faz ser igual e conviver com o amor, ainda está tão distante da nossa prática. É isso que Jesus quer de nós. Se você quer se salvar, ou se nós queremos nos salvar, então precisamos repensar a nossa atitude, o nosso comportamento. Precisamos nos voltar mais para o Senhor, para na obediência podemos então realizar o seu projeto de amor. Hoje pela manhã eu celebrava na comunidade luterana, logo em seguida, os 22 anos do grupo da Legião de Maria, na comunidade de Sapezinho do Bom Gosto, e agora à tarde, a festa de Nossa Senhora de Fátima, na comunidade de Copioba Mirim 2. E tanto numa quanto noutra, a gente pensava e rezava com a seguinte preocupação: o que vai ser da nossa igreja no futuro, daqui a 10, 20 anos? Que tipo de cristão nós teremos? Quando nós vemos hoje esse individualismo, esse pensar somente em si, essa falta de preocupação uns com os outros. Observe as nossas crianças, não mais conhecem a Deus. Os nossos jovens são poucos os que têm tempo para Deus, os que se preocupam em se aproximar de Jesus. Mas é este povo que vai estar nos substituindo nas nossas comunidades, nos trabalhos, na missão. E que tipo de cristão então nós teremos? Vivendo o individualismo, sem conhecer a Deus, distante da prática do amor, cada qual pensando em si. Não é isso que Deus quer de nós. Por isso eu creio que este momento de agora é um momento favorável de tomarmos consciência do que também já temos falado aqui nessa comunidade. O reino de Deus chegou até nós, mas para chegar até nós encontramos pessoas que foram nos instruindo, nos incentivando, nos ajudando a compreender qual era a nossa missão, o que é que Deus quer de cada um de nós. E hoje nós estamos aqui, somos frutos do testemunho de fé e do testemunho batismal de tantos irmãos e irmãs. Mas a partir de agora, somos nós os responsáveis. Para que esse reino continue acontecendo, vai depender de cada um de nós. Jesus, ao subir para o Pai, ao voltar à casa do Pai, ele confia então aos discípulos a continuidade desse projeto salvífico. Ele diz, como que em outras palavras, depende de vocês, da fé, do assumir da missão, do compromisso, da dedicação e do zelo, para que as gerações futuras possam me conhecer, me amar e me seguir. E os discípulos, encorajados, com muita responsabilidade, assumiram então, enfrentar os desafios, as dificuldades, enfrentaram o medo, esqueceram de si, mas corresponderam. E a palavra de Deus ela foi se estendendo de geração em geração. Hoje nós precisamos compreender que esta palavra depende de nós. Ou melhor, a continuidade desse projeto depende de cada um de nós. Que possamos então, meus queridos irmãos e irmãs, não olhar somente para nós, mas olhar para a nossa comunidade, que talvez hoje, mais do que em outros tempos, carece de uma atenção especial no que diz respeito à prática da fé, a uma vida de espiritualidade,
há uma aproximação com o Senhor, e cada qual no seu canto, assumindo a sua missão, fazendo a sua parte, vivendo esta fé, com certeza nós teremos uma comunidade comprometida. O reino vai se realizando em nós e a partir de nós. Que então possamos nos aproximar do Senhor, ouvir a sua voz, aprender com Ele, nos fortalecer e nos animar na Santa Eucaristia, para que assim possamos corresponder e possamos ter nas gerações futuras esse Cristo ainda sendo amado, seguido, para que o mal não tome conta, não se aposse no coração dos homens e das mulheres, mas ao contrário, para que o reino de Deus continue acontecendo. Que Deus então nos conceda esta graça, e que o Espírito Santo que nos será enviado possa ser essa grande luz que nos ilumina nos nossos passos, nas nossas dificuldades, e nos faz compreender qual é a nossa missão. Que assim seja. Amém.